Você já parou para pensar que talvez o maior erro de quem nunca consegue construir patrimônio não seja ganhar pouco, mas acreditar que precisa ganhar muito para começar? Existe uma ideia silenciosa que trava milhares de pessoas todos os meses. Quando eu tiver mais dinheiro, eu invisto. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se o dinheiro extra nunca chegar justamente porque você nunca começou a investir? Hoje eu quero te mostrar algo que pode parecer simples demais à primeira vista, mas que tem o potencial de mudar completamente sua forma de enxergar dinheiro. E o valor que vamos usar como exemplo é um valor que muita gente considera pequeno, R$ 150 por mês. Parece pouco? Talvez, mas o que realmente importa não é o tamanho do começo, é a consistência do caminho. Porque enquanto muitas pessoas passam anos esperando o momento perfeito, outras estão usando pequenas quantias para construir algo que no futuro pode representar liberdade, tranquilidade e escolhas. Então já comenta aqui, se alguém colocasse R$ 150 extras na sua conta hoje, você gastaria ou investiria? E fica até o final porque eu vou mostrar por que essa estratégia aparentemente simples pode valer mais do que tentar acertar o investimento perfeito. Quando alguém escuta a palavra investimento, normalmente imagina gráficos complicados, números difíceis, especialistas falando termos que parecem outro idioma, ou pessoas que já têm centenas de milhares de reais acumulados. Mas a verdade é quase o oposto disso. Investir, no começo, não é sobre escolher o ativo perfeito. É sobre criar um comportamento que se repete todos os meses. E aqui está o ponto que muda tudo. R$ 150 investidos uma única vez não transformam ninguém. Mas R$ 150 investidos todos os meses podem criar algo extremamente poderoso, o hábito de pagar seu futuro antes de pagar o resto. Imagine duas pessoas. A primeira espera sobrar dinheiro para investir, a segunda separa R$ 150 assim que recebe e aprende a viver com o restante. Depois de alguns anos, a diferença entre elas não estará apenas no saldo da conta, estará na mentalidade. Porque quem investe regularmente aprende uma habilidade rara, fazer o dinheiro trabalhar enquanto continua vivendo. E essa habilidade vale mais do que qualquer dica milagrosa. Mas afinal, qual seria a maneira mais simples de investir R$ 150 por mês? Para quem está começando, simplicidade vence sofisticação. Em vez de tentar adivinhar ações que podem subir ou cair ou entrar em estratégias que parecem geniais nas redes sociais, o caminho mais simples costuma ser automatizar o processo. Escolher um investimento de baixo esforço, criar uma transferência automática e repetir todos os meses. O objetivo inicial não é maximizar retorno, é construir constância. Porque o maior inimigo do pequeno investidor não é ganhar pouco, é interromper o processo. Pense nisso. Se você investe R$ 150 por mês, em um ano terá colocado R$ 1.800. Em 5 anos, R$ 9.000 aportados. E aí entra algo que poucas pessoas respeitam no começo: o tempo. O tempo é o único fator que consegue transformar pequenas decisões em resultados grandes. Não porque existe mágica, mas porque consistência acumulada cria velocidade. Agora vem uma parte importante que quase ninguém comenta. Você não precisa mudar sua vida inteira para encontrar esses R$ 150. Muitas vezes eles já existem, só estão espalhados. Assinaturas esquecidas, compras por impulso. Gastos pequenos que parecem inocentes isoladamente. O problema é que o dinheiro raramente desaparece em uma grande decisão ruim. Ele escapa em pequenas decisões repetidas. E não se trata de parar de viver ou cortar tudo que gosta. Se trata de escolher conscientemente o que vale mais para você. Um prazer imediato que acaba rápido ou uma construção silenciosa que cresce ao longo do tempo. O interessante é que quando alguém começa a investir um valor fixo todo mês, algo curioso acontece. Ela passa a observar o dinheiro de outra forma. Começa a pensar mais antes de gastar. Começa a valorizar o próprio esforço. E isso cria um ciclo positivo. Existe também uma armadilha que impede muita gente de começar: comparar o próprio início com o meio do caminho de outras pessoas. Você vê alguém mostrando patrimônio alto
e pensa que seus R$ 150 não significam nada. Só que ninguém constrói algo grande sem passar pela fase pequena. Todo investidor começou em algum ponto, e existe uma vantagem escondida em começar pequeno. Você aprende sem colocar grandes valores em risco emocional. Você entende como funciona, aprende a lidar com oscilações, descobre seu perfil, cria confiança. O investimento dos primeiros meses não está apenas crescendo na conta, ele está treinando você para administrar valores maiores no futuro. Porque quando chegar o momento de investir 300, 500 ou R$ 1.000 por mês, você já terá construído a disciplina. Então eu quero deixar um desafio simples. Não espere o mês perfeito. Não espere ganhar mais. Não espere entender tudo. Escolha um dia fixo do mês. Separe R$ 150. Invista. Repita. Depois faça de novo. E observe o que acontece depois de alguns meses. Porque talvez o resultado mais importante nem seja o valor acumulado. Talvez seja perceber que você finalmente saiu do grupo das pessoas que dizem: um dia eu vou começar, para entrar no grupo das pessoas que começaram. E isso muda tudo. Agora me conta aqui nos comentários. Se você começasse hoje, qual seria a sua meta? Montar reserva, viver de renda ou conquistar mais liberdade financeira? ChatGPT é roteirista. E existe um detalhe que muitas pessoas descobrem tarde demais. Investir todos os meses não é apenas uma decisão financeira, é uma forma de criar tranquilidade emocional, porque quando você começa a construir uma reserva, mesmo que pequena, algo dentro de você muda. Aquela sensação de que qualquer imprevisto pode virar um problema enorme começa a diminuir. Aos poucos, você percebe que não está mais vivendo apenas para pagar contas ou esperar o próximo salário cair. Você começa a criar distância entre você e a urgência financeira. E essa sensação não aparece quando o valor investido fica grande. Ela aparece quando o hábito se torna real. É quando você abre sua conta e percebe que existe ali um valor que não foi gasto, que continua crescendo e representando decisões inteligentes do seu passado. É nesse momento que muita gente entende que investir nunca foi sobre enriquecer rápido, sempre foi sobre comprar tempo, escolhas e liberdade. Outro ponto que quase ninguém fala é que os primeiros resultados podem parecer pequenos, e justamente aí muitas pessoas desistem. Nos primeiros meses, você olha para o saldo e pensa: só isso? Mas existe uma fase silenciosa em toda a construção financeira que pouca gente suporta atravessar. É a fase em que parece que nada está acontecendo. Só que é exatamente nesse período que o futuro está sendo construído. Pense em alguém que começa a academia. Nos primeiros dias o espelho quase não muda, mas o corpo já começou a responder. Com dinheiro funciona parecido. Nos primeiros meses o patrimônio cresce devagar. Depois, o hábito fica mais forte. Mais para frente, o próprio dinheiro começa a colaborar. E então acontece algo interessante. Você percebe que investir deixou de ser um esforço e virou parte da sua identidade. Você não precisa mais se convencer. Você simplesmente faz. E essa transformação vale muito mais do que qualquer número. Então guarda essa ideia. Talvez os primeiros R$ 150 que você investir não mudem sua conta bancária imediatamente, mas podem mudar completamente a pessoa que administra essa conta. Porque riqueza quase nunca começa com um grande acerto. Ela geralmente começa com uma decisão simples, repetida muitas vezes. Enquanto alguns continuam esperando o momento ideal, outros estão construindo o futuro em silêncio, mês após mês. E daqui a alguns anos, quando olharem para trás, vão perceber que o segredo nunca foi ter muito dinheiro, foi ter constância. Se esse vídeo te fez enxergar o dinheiro de um jeito diferente, comenta aqui embaixo. Começo hoje, porque às vezes uma decisão pequena tomada agora pode ser exatamente o ponto de partida para uma vida completamente diferente.